E aí galera do YouTube, beleza? Mais uma vez aqui fazendo um vídeo. Faz tanto tempo já que não aparece nada de reflexão que eu tenho feito por aqui. Eu tava pensando agora no que falar, pensando nos meus vídeos também, o que eu já coloquei até então. E agora em janeiro vão fazer 7 anos que eu coloquei o primeiro vídeo. Então assim, já é um tempo bom. E eu sei que foi um tempo muito legal assim, de algumas reflexões que eu fiz e pude compartilhar com a galera aqui pela internet. Que eu sei que muita gente pôde assistir e ser abençoada pela palavra de alguma maneira. E assim, eu tava pensando tanto de coisa que eu já mudei, que eu penso um pouco diferente e tal, mas não quis apagar nenhum vídeo porque eu sei assim que muita coisa a gente vai sendo construído, a gente vai sendo mudado, então eu não quero esquecer das minhas raízes e saber de tudo aquilo que eu já passei até então. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 8, do verso 1 a 10. E esse texto ele fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes, tá ligado? Eu vou ler aqui rapidão nessa versão e daí eu quero pensar algumas coisas junto com você que está aí assistindo, beleza? Seguinte, diz assim, ó: pouco tempo depois, ajuntando-se outra vez uma grande multidão, como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles o distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Bom, esse texto aqui ele se parece com um outro texto que fala sobre a primeira multiplicação. E eu não sei se você sabe, mas a principal diferença entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação dos pães e peixes é o local onde Jesus efetuou esse milagre. Porque a primeira multiplicação foi entre os judeus. E a segunda multiplicação, Jesus já não estava mais no meio dos judeus, ele estava para além da terra daquele povo, e ele fez o mesmo milagre que ele fez no meio do povo judeu. Então isso é algo muito massa para a gente pensar e que eu quero falar nesse momento sobre isso. Por que será que Jesus ele fez esse mesmo milagre no meio do povo gentil, de forma tão parecida quanto ele fez no meio do povo judeu? Eu creio que Jesus ele queria ensinar algo seguinte, que as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, as coisas de Deus, elas estão disponíveis para toda a humanidade. Porque naquela época os judeus eles se consideravam assim, o povo de Deus, o povo que conhecia Deus, o povo que obedecia a Deus, e os gentios eles eram cães, sabe? Tipo, povo imundo, povo que não merece Deus no meio deles. E de repente aparece Jesus, vai lá e efetua essa multiplicação no meio dos judeus e leva a mesma multiplicação para o meio dos gentios. Jesus ele curou pessoas no meio dos judeus e Jesus também curou pessoas no meio dos gentios. Jesus ele fez as mesmas coisas no meio dos judeus, ele fez também em meio aos gentios. E isso mostra o quanto Deus ele se importava sim com o povo judeu, mas ele também queria alcançar os gentios de alguma maneira. Então os mesmos benefícios que os judeus tiveram da parte de Jesus, os gentios também tiveram. Os dois povos tiveram esse benefício aí. Então assim, eu penso que hoje nós que pensamos, não, porque eu sou cristão, eu estou na igreja, eu sou uma bênção, eu não sei o que, tipo,
nasci num lar cristão, conheço Deus desde cedo, e eu sei que Deus é pra mim, entendeu? Porque eu fui escolhido, eu fui comprado por Jesus. Então, aquilo que Deus tem é só pra mim, é só pra esse povo aqui que eu convivo. E eu não quero nem saber de quem tá lá fora, sabe? E eu acho que isso é algo que a gente precisa repensar, porque Deus ele se importa sim com toda a humanidade. Deus ele quer alcançar todos. Deus ele ama todos de forma igual. E eu penso que a bênção dele está disponível para todos. Nem todos experimentam, nem todos provam, nem todos aceitam, nem todos querem. Mas que está disponível para todo mundo, está sim. Então assim, hoje eu penso que Deus ele ainda continua o mesmo. Que a gente viu nessa palavra, que ele agiu dessa forma, e eu penso que ele quer agir da mesma forma hoje. Como? Deus ele quer alcançar as pessoas que estão fora da igreja. Ele quer alcançar as pessoas que estão fora do seu âmbito religioso, que você considera as pessoas de Deus. Deus quer ir além das paredes do seu coração e do meu coração. Porque às vezes eu formo paredes e fecho pessoas dentro dessas 4 paredes do meu coração. Tipo, essas pessoas que estão aqui dentro, elas merecem ser abençoadas, alcançadas, ministradas. As que vão além dessas 4 paredes, não merecem. E essas paredes precisam ser quebradas, para que essas pessoas sejam alcançadas. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando o Jesus fez a primeira multiplicação, tinha um povo que estava ali junto com ele que também estava na segunda multiplicação, que eram quem? Os discípulos. Os discípulos eles viram Jesus fazer aquela multiplicação e presenciaram aquele milagre, e de repente eles se veem diante de uma situação muito parecida, onde as pessoas estão com fome, onde tem pouca comida, e assim, eles falam assim, nossa, e agora? Onde que a gente vai arrumar comida para tudo isso de gente? Tipo assim, será que eles não sabiam que o Jesus que fez a primeira multiplicação poderia fazer também uma outra vez? Será que eles não se tocaram disso? Eu acho que assim, faltou um pouco de iniciativa dos discípulos de recorrerem àquele que poderia fazer o milagre. Eles poderiam ter percebido a situação e falar, cara, Jesus fez isso, vamos pedir para ele fazer de novo, para que essas pessoas sejam alimentadas. Então eu penso que aí já entra a questão da responsabilidade de quem é discípulo, de interceder pelo povo, de interceder por aquele que está com fome, de interceder por aquele que está com alguma necessidade, perceber a necessidade dessa pessoa e recorrer àquela pessoa, àquele que pode corresponder com essa necessidade, que no caso é Jesus. Então eu e você, que nos consideramos discípulos de Jesus, precisamos correr para Ele, falar, Jesus, essa pessoa está precisando disso, essa pessoa está passando por isso, de qual maneira eu posso corresponder com essa necessidade dessa pessoa? Eu sei que talvez eu não tenho o suficiente para suprir tudo aquilo que ela precisa, mas nas tuas mãos eu sei que pode acontecer um milagre. Então assim, que nós como discípulos hoje possamos fazer isso, correr para Jesus e interceder pelo povo, para que mais uma vez aconteça um milagre da multiplicação. Talvez o que você tenha, você fala, cara, nossa, mas é tão pouco diante de tanta coisa que precisa ser feita, de tanta necessidade que precisa ser suprida, mas assim, o pouco seu nas mãos de um Deus que sabe multiplicar as coisas, cara, pode corresponder com a necessidade de muita gente. Então, não guarde só para você o que você tem recebido de Deus, mas compartilhe com as pessoas, porque tem muita gente faminta por aí, esperando só a sua obediência para que ela possa ter a fome dela saciada, daquilo que o dinheiro não pode comprar, que é um pão que não vem tipo de nenhuma padaria aqui na terra, tá ligado? Mas é um pão que vem do céu e esse pão é Jesus, beleza? Pensa nisso aí, espero que Deus abençoe o seu coração, você possa de alguma maneira corresponder com as necessidades da sua geração e que você seja o corpo de Cristo aqui na terra. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, tipo, nós hoje somos o corpo de Cristo aqui. Se Jesus quiser abraçar alguém, ele vai usar os braços dele, e nós somos os braços. Se Jesus quiser caminhar na direção de alguém, ele vai se encaminhar, mas nós somos os pés. Então ele conta com a gente hoje. Então ele conta comigo e conta com você que está assistindo essa palavra, beleza? Deus abençoe o seu coração e até uma próxima aí. Falou, tchau.